Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado Boa aí por tarde. aguardarem. A gravação aqui foi iniciada. Acho que a maioria aqui já me conhece, mas eu sou o Lucas, aqui responsável pela governança dos IETs de Tecnologia e Segurança. Te agradeço aí a disponibilidade e participação mais nesse workshop. Workshop aqui é uma ferramenta super importante que a gente está desenvolvendo aqui para o nosso ecossistema, tá? Então, overview básico, a gente teve a primeira agenda aí aproximadamente um mês atrás, onde a gente fez a apresentação inicial para os participantes, disponibilizou ali alguns diagramas técnicos. Apesar da release, da iniciativa estar prevista para daqui a alguns meses, dada a complexidade, e também a necessidade de ter uma compatibilidade aí entre as infraestruturas do nosso ecossistema, a gente está fazendo essas agendas aqui periódicas, tanto para trazer visão evolutiva das soluções propostas, tá? Para avaliar a compatibilidade com vocês em discussão, como também para estar coletando dúvidas e pontos aqui que necessitem de eventual endereçamento pelo time técnico aqui. Então, na agenda de hoje, o time da Capco, que é o responsável pela iniciativa aqui dentro da estrutura, vai estar conduzindo aqui com a gente. A gente vai dar uma visão geral, como eu disse, do planejamento, das etapas aí, dos próximos passos. A gente vai aprofundar um pouco aqui no diagrama de componentes do receptor aqui do cliente, também o diagrama de componentes aqui de DevOps. Vai ser apresentado também alguns detalhes em relação às definições de tecnologia para as implementações aqui utilizadas. E, ao final, o que a gente quer deixar entre 20 minutos e meia hora aberto aqui para dúvidas, para discussões. Alguns participantes acionaram a gente por e-mail. Tá? Então, qualquer necessidade, não só do que a gente vai apresentar hoje, como também do que foi apresentado na primeira reunião, a gente vai ter esse espaço para tentar cobrir aí ao máximo os pontos das participantes, tá bom? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou passar a palavra aqui para o Erenildo, para que ele inicie aqui a condução do workshop com a gente. Beleza? Obrigado a todos, obrigado aí também ao Erenildo. Erenildo, aí a palavra é sua. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu vou iniciar a apresentação aqui. Vou fechar minha câmera, no final eu abro novamente para não correr o risco de dar uma travada. Bom, conforme o Lucas falou, né, a gente vai aí para a segunda agenda com vocês participantes para debatermos aí o módulo de operações do OPIM, né? Eu vou pegar ali os 5 primeiros minutinhos dessa agenda para a gente fazer uma retrospectiva do que foi falado na primeira reunião, tá? Só para a gente relembrar ali alguns pontos importantes do projeto, né? Alguns marcos que esse projeto designa a solucionar, a resolver, né? E algumas soluções que a gente pensou e está abordando nesse projeto, tá? Depois a gente vai falar sobre um planejamento detalhado. Esse planejamento já é nosso roadmap de execução, né? Já se passaram aí 45 dias e a gente já está já passamos ali da fase ali de descoberta ali do domínio, os principais domínios do projeto, e já começamos a desenvolver ali os principais componentes que fazem parte dessa arquitetura e desse projeto, tá? E aí a gente vai seguir ali com o detalhamento ali do diagrama do client, né? Quais são os principais componentes que estarão sendo desenvolvidos nesse módulo
que estará embarcado na infraestrutura das participantes. E como a gente quer deixar tudo agnóstico à infraestrutura, né, seja ela on-premise, CSP, qualquer CSP, né, vou estar demonstrando para vocês um pouquinho do que a gente pensou aqui sobre a distribuição, como que vai ser a distribuição desse módulo no lado do cliente, tá? Também na última reunião a gente falou ali sobre um roadmap de tecnologias, né? E agora eu vou apresentar para vocês o que de fato a gente já fez uso, né? E o que a gente e aonde que a gente já empregou algumas tecnologias. E no final eu deixo aberto ali para dúvidas e perguntas, tá bom? Bom, então como visão geral, né? é, a gente está aqui esse módulo de operações ele vai ser responsável, né? De estar ali recebendo os dados de todas as transações, seja no contexto sendo um papel da transmissora, sendo também o papel da receptora. Então, tanto uma requisição, tanto uma resposta, né? Eu vou ter que estar olhando para essas três variáveis, né? A qualidade, a segurança, né? E os dados que vão estar sendo trafegados entre uma receptora e uma transmissora, tá? Então, nessa primeira fase, né, nessa primeira entrega, a gente vai estar olhando para dados, qualidade e segurança, né? Então, basicamente, são essas as três grandes premissas do projeto, né? A disponibilização do módulo, ela tem que ser agnóstica, né? Essa é uma premissa, né? A ambiente. Então, todo o projeto ele está sendo construído e tendo uma visão dele ser plugado dentro da infraestrutura. Quando eu falo plugado, assim, ter o mínimo de esforço possível de configurações, né, de instalação, né, mas não quer dizer que não vai ter um certo trabalho, assim, em relação à implantação do módulo nas transmissoras. Desculpa, nas receptoras, né? Tanto transmissora, tanto receptor. Então, aqui uma breve síntese dos três módulos, né? Que é justamente o que a gente está desenvolvendo agora, né? Então, o módulo de dados, ele tem ali como principal premissa dele validar ali as inconsistências dos payloads, das requisições, né? Então, a gente vai validar ali os contratos das APIs, né? Conforme tá designado ali pelo regulatório. A gente vai validar também a qualidade desse dado, né? Então, verificando ali o número de chamados que não está em certa conformidade, só um exemplo de uma variável que a gente pode conseguir medir com a questão da qualidade, né? E a segurança, a gente vai estar trabalhando tanto na parte de inspeção da requisição, né? Usando ali o MISP, por exemplo, né? Que é uma plataforma de monitoramento de segurança, que a gente vai estar tendo um nódo server e um nódo client, né? No caso, quando a gente implantar, quando isso for instalado junto com o módulo client, né, o lado do server vai ser o que vai estar sendo instalado do lado das participantes, né, desculpa, o client, e o server é o que vai estar no lado do lado do OPIN, para a gente receber esses logs de transações, verificar se é suscetível à ameaça, enfim, uma série de variáveis ali que a gente pode fazer em cima da inspeção de uma requisição, tá? E também a fraude no futuro, algo nesse nível que a gente pretende chegar. Bom, só recapitulando, de novo, como que é hoje a estrutura das requisições, né? Hoje, né, eu vou falar de vocês, né, participantes, né, parte de vocês chamarem ali um grupo de APIs para poder mandar as informações aqui para a PCM, né, para a plataforma de métricas, né? Então, vocês têm uma série de APIs aí que vocês têm que invocar
para poder estar enviando os dados para dentro do OPIN, né, através da plataforma PCM. Isso é o modelo atual. Com a implantação do MOP, né, na primeira evolução aí, que a gente está chamando, né, a gente vai ter ali dentro da infraestrutura de vocês, né, toda vez que vocês mandarem uma requisição para uma participante A e uma participante B estiver fazendo esse lance aqui, tanto de transmissão, tanto de recepção, né, a gente vai ter que dar um fork ali nessas requisições, né, para poder a gente recebendo essa requisição e tratando dentro do módulo cliente do MOP, né? E aqui a gente vai estar tem componentes, a gente vai ver isso mais para frente, que vai estar trabalhando naquelas três grandes visões ali, né? Se importando naquelas três grandes visões, que é dado, qualidade e segurança. Então, hoje, hoje não tem essas premissas, mas a partir do momento que a gente implantar essa primeira evolução, essa primeira parte evolutiva da PCM que vocês utilizam hoje, né, que a gente está chamando do projeto de MOP, né, a gente vai estar recebendo todas as aquisições, tanto do request e tanto do response, né, seja no envio de uma solicitação, seja numa resposta de uma solicitação. Então, eu tenho dado dos dois lados, né? Então, eu vou conseguir metrificar, né, a qualidade, vou conseguir ver a segurança e também a qualificar, né, quantificar o número de requisições que estão sendo bem executadas, né, bem sucedidas, né. Bom, repare que a evolução ela vai ter um fork e na versão final, né, toda requisição tem que passar pelo módulo, né? Então, ele funciona como uma fachada, né, entre a receptora e a transmissora, né? Então, a requisição bate no MOP e o MOP que vai ficar responsável de mandar a requisição para a receptora, no caso, quando eu estiver tendo um papel ali de transmissor, né? E ele vai interceptar, desculpa, ele vai estar na frente da requisição, vai fazer o que já faz hoje na fase de evolução e seguir ali mandar o request, a requisição para frente, né? Para o lado de quem vai estar recebendo. E do outro lado, mesma coisa, vamos ter uma fachada, né, com o módulo do MOP, recebendo ali e fazendo a inspeção em dado, qualidade e segurança, né? E aí, recebendo aqui os dados do lado certo. Bom, essa foi uma retrospectiva do que a gente falou ali em mais detalhes na última reunião, né? E também falamos aqui trouxemos também na última reunião esse macro planejamento, né? Para vocês terem uma visão do nosso time do projeto. E aí, o projeto a gente tem um prazo de 1 ano, né? Para poder tá entregando o que a gente está chamando de evolução, essa parte aqui, tá? E aí, então, eu saio desse planejamento macro e venho aqui para... desculpa, vou voltar aqui. A gente tem uma entrega aberta aqui em 27 de junho, né? E o que seria essa entrega aberta, né? A gente vai estar entregando ali as principais infraestruturas tanto do lado do cliente, mas mais voltado nessa primeira versão aqui para o lado do server. Então, já foi construída toda a pipeline ali para poder estar suportando o código que já foi desenvolvido e está sendo desenvolvido, né? Já foi criado ali um ambiente de containerização para poder estar recebendo os módulos que estão sendo desenvolvidos, né? No caso do server, né, a gente tem o nosso CSP, né? Então já estamos criando ali toda a infraestrutura do lado do OPIN, tá?
toda a configuração, todos os componentes, seja tanto principalmente de infraestrutura, né? Ele está sendo construído tudo via código, né? Então, tudo Terraform com Terra Grande. E aí a ideia é que a gente consiga também, quando, do lado do client, ser tudo via IAC, tá? Na verdade, tem que ser tudo via IAC, né? Porque foi uma das premissas do projeto. Então, aqui a gente, em termos de desenvolvimento, a gente já desenvolveu algumas APIs ali, né? Por exemplo, a API do lado do server, né? Que a gente tá fazendo essa primeira entrega aqui, já 27 de junho. A gente vai estar entregando a API que faz a recepção dos dados, né? E fazendo ali a validação dos contratos desses dados, né? Dessas requisições que vão estar chegando no server, né? Então, eu recebo um dado, eu tenho que validar o contrato daquela API, tá? Então, isso aqui a gente já está sendo feito também um trabalho de mapeamento, paralelo a esse trabalho aqui, né, de desenvolvimento, também está sendo feito um trabalho ali de mapeamento, né, de todas as APIs que fazem parte do ecossistema, né, e todos os swaggers que compõem, né, a identidade de cada API. Se preocupando também pela questão do versionamento, né, então, tem APIs que tem mais de uma versão, então a gente tem que se atentar a isso para poder validar em todas as versões que hoje já existem disponíveis e ainda estão em uso, tá? É, logo depois que a gente fizer essa recepção desses dados, esses contratos e avaliação do contrato, né, eu tenho que me preocupar em gravar esses dados, né? Então a gente optou por estar utilizando a gravação de dados não estruturados, ou seja, a gente vai gravar ali os arquivos JSON de cada requisição, né, para depois no futuro, a gente levar esse dado para uma pipeline ali de engenharia de dados, onde a gente vai fazer ali as transformações, isso vai cair lá dentro do portal da PCM, tá? A gente também já desenvolveu ali o core ali, né, tanto de infraestrutura, tanto de implementação do broker, né? Então, toda mensagem, toda requisição que chegar no módulo dentro do server, ela vai ser assíncrona, né? Então, esse componente já foi pensado, já foi implementado, né? E agora a gente está criando a infraestrutura dele. Vai ter também uma estrutura de cache, né? Para poder a gente tornar-se mais rápido. Imagina o seguinte, eu tenho uma API que ela tem um swag, que tem um contrato. Ou seja, quando eu falo contrato, eu vou estar olhando ali para os principais campos que deveriam vir numa requisição, né? Aqueles campos obrigatórios. Esses dados de quais campos eu tenho que validar, né? Para se tornar mais rápido, mais eficiente, essa API contrato vai utilizar um cache, né, para poder a gente tá validando a questão estrutural. Se porventura houver alteração em uma estrutura de API, né, a gente vai utilizar ali um serviço serverless para poder tá invalidando esse cache, né, e utilizando ali recurso ali do Git Action para poder estar tomando uma ação, né? Toda vez que chegar um arquivo. A estrutura de como os dados vão estar armazenados para fazer quais campos serão validados será via arquivo armazenado no storage, né? E esse storage vai estar sendo monitorado via Action pelo GitHub, sofreu uma alteração nesse arquivo, né, dispara uma ação, chama uma lambdazinha, que vem aqui, invalida esse cache, faz uma invalidação desse cache e atualiza o cache novamente. Então, essa é a automação que a gente... Eu não trouxe automação aqui, porque é mais questão de infraestrutura, mas é importante saber que os dados que essa API de contratos irá fazer uso, né, serão dados que estarão cacheados, né, e esse cache estará sendo monitorado ali pela uma lambda, caso sofra alteração e a gente precisa invalidar
essa estrutura hoje para poder estarmos nas próximas requisições fazendo as validações de forma mais, o quanto antes, mais eficiente e corretas, tá? Aqui, lá pro lado do dia 20 de junho, tá no nosso planejamento aqui, né? A gente já promover todo o código que hoje que está desenvolvido, a gente já promover ele para o ambiente de dev, né? E testar testar a API de data e a API de contrato, né? E os principais componentes que fazem parte desse ecossistema, né? O Stories, account para poder gravar os dados, o broker para poder tá fazendo ali o processamento assíncrono e o cache para poder fazendo a otimização ali das requisições dos dados que poderão ser validados. Bom, esse é o nosso. Lembrando que é uma versão beta ainda, e por questão de estratégia, a gente optou por estar subindo aqui o beta do server. Mas o client também já está sendo desenvolvido paralelo a isso, né? E a gente vai testar simulando como se fosse uma participante do nosso lado aqui. Então, está sendo construído todo um ambiente que isola o cliente do server, né, para fazermos com que a comunicação entre eles seja o mais, assim, simulando, né, um ambiente de fato como se fosse uma participante, chamando de fato o componente do server. Então, a gente está meio que isolando esses dois ambientes, né? Estamos criando um ambiente só para ser o módulo client, para auxiliar e facilitar os nossos testes. Bom, hum, aqui eu trouxe um diagrama de componentes do lado do client, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui de componentes será e é o que já está sendo desenvolvido, né? Para atender o módulo client. Eu coloquei uma legenda aqui, tem coisa de infraestrutura, né? Por mais que tenha desenvolvimento do, no- é, tenha desenvolvimento IAC, mas ele é um componente que foi empregado, colocado dentro da arquitetura na visão ali de infraestrutura. E tem as APIs, os microserviços que serão desenvolvidos, que são esses componentes aqui na caixinha branca, né? Que de fato a gente tá criando um código ali e estamos desenvolvendo, né? Então, imagina que tem aquele mesmo desenho que eu mostrei para vocês lá em alto nível, né? Que tem aquela caixinha ali, caixa preta ali vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente fazer uma analogia, né? Aqui é como esse componente caixa preta aqui, agora eu estou entrando no detalhe nele, né? Como que foi pensado a arquitetura, a engenharia que vai estar dentro daquela caixinha ali, tá? Então, imagina que uma transmissora, uma participante no perfil, no papel de transmissora, faça uma requisição para uma receptora, né? Como eu falei, a requisição, ela tem que ser dado um fork, um bypass, né? É, não blocante, ou seja, a requisição tem que seguir, mas ela tem que bater, tem que ser de forma simultânea, fazer com que ela chegue aqui dentro do módulo client que vai estar dentro da infraestrutura de vocês, né? Então, aqui vai ter um proxy dentro do container do MOP, né? Um proxy que a gente vai configurar ali com as principais rotas, chamadas, né? Então, uma das rotas é a questão da autorização e autenticação, né? A requisição batendo aqui, sendo autenticado e autorizado, né? Tá liberado para poder liberado assim, no sentido de autorizado, né? Para poder fazer o uso aqui do componente do MOP. Então, uma vez autenticado e autorizado, ele redireciona para a requisição para a API Manage, que vai ter ali os mapeamentos e os endereços das principais APIs, né? Aqui, logo de cara, ele faz uma dupla delegação nessa API Manage, porque chegou uma requisição, né? Eu já mando aqui para o MISP, que é a parte de segurança que a gente vai estar do lado do Map Client,
que tem um papel aqui do server, que vai servir as informações, né, para poder estarmos fazendo mapeamento e análise de segurança. Então, ele manda a requisição ao mesmo tempo aqui para o lado da receptora, que vai ter o nó do MISP como client, então vai estar recebendo a requisição. E ali vai estar fazendo a inspeção do payload, uma série de análises ali que o MISP faz para garantir a segurança e transmissão não, garantir a segurança das informações que estão sendo é, trafegadas, transmitidas, né? E aí, lógico, com essas análises aqui, vão ter alguns semáforos, né, indicadores que a gente vai conseguir elaborar baseado nessa métrica, nessa análise, nessa inteligência, né, que a gente vai estar colocando dentro do componente, né? Aqui, falando de telemetria, né, a gente vai estar utilizando aquele framework, né, da Cloud Foundation, Open Telemetria, que a gente vai estar pegando trace, log, né, e métricas de cada um dessas caixinhas que você está vendo aqui. Ele não está ligado a nada, mas imagine que cada caixinha dessas aqui tem uma... Opa! Ué, parou de transmitir, parou de exibir. Ele voltou, Pessoal, Iranildo. nada, fechou a transmissão. Estranho. É, imagina que cada caixinha dessa aqui tem um agente, né, do Open Telemetria para poder a gente estar pegando as métricas e o trace, e esse agente vai tá responsável de estar enviando isso para dentro da estrutura lá do OPIN, né? Como a gente vai estar utilizando as stacks desse framework. Bom, e aí, então, eu tenho uma requisição que vai ali para o MISP, a mesma requisição redireciona para o MISP e redireciona aqui para uma fachada, né, que vai estar como um ponto de entrada aqui para um componente de ponto de entrada para poder trabalhar nessa camada de dados, né? Então, é ele que tem a inteligência aqui de gravar, colocar esses dados aqui no broker, né? Uma vez esses dados estão no broker, né, vai ter esse componente que é de anonimização, né, que vai ficar ali escutando ali o broker, e caso entre uma nova requisição, ele pega essa requisição, né, anonimiza os dados e, e volta aqui com os dados anonimizados para o broker, né? E aí, só um parênteses, né? A anonimização dos dados, eu também preciso saber, né, quais campos serão anonimizados. Então, isso é um estudo também paralelo que a gente está sendo feito aqui. Imagina, eu tenho a API lá de consentimentos, só para exemplificar, né? Ela tem lá, não sei, só vou chutar mesmo, tá, pessoal? Imagina que ela tem lá, sei lá, 40 campos, né? Desses 40 campos, sei lá, 35 são obrigatórios. Desses 35 obrigatórios, quais que a gente vai temos que anonimizar, né? Temos que fazer com que o dado seja ofuscado antes de vir para a estrutura aqui da, do OPIN, né? Então, aqui também é um componente super importante da infraestrutura, porque ele vai ter que ficar, aqui ele está do lado do cliente, né? Ele vai ter que ter um WebSocket, né? A gente ainda não definiu qual vai ser a estratégia de pooling, né? Mas imagina que esse componente aqui ele tem que ficar ouvindo uma estrutura lá no server, que caso essa estrutura altere a quantidade de campos que tem que ser anonimizados ou for modificado. Hoje um campo é dito como que ele não é anonimizado, mas daqui a um mês, mais para frente, informamos que ele passa a ser anonimizado. Então, isso cai lá numa estrutura, uma infraestrutura nossa também, de arquivos e tal, é gerado um gatilho que vai chamar aqui o mecanismo de pooling, seja WebSocket, webhook. A gente não entramos em detalhe como que vai ser essa implementação, mas sabemos que temos que ter algo, né, que esteja instalado no client, que chame, que seja notificado
e que atualiza essas informações de campos que precisarão ser anonimizados. E esse componente aqui, quando ele estiver anonimizando, né, ele vai chamar esse componente aqui para saber a API de consentimentos, né? Quais são os campos que eu preciso anonimizar? A inteligência vai estar nesse cara, né? E aí, esse cara aqui só tem inteligência de fato ofuscar o campo, usar uma estratégia de anonimização e colocar no broker, tá? E uma vez colocado no broker, eu tenho um componente aqui de Spectros que vai ser responsável por seguir ali com a requisição, né, para participantes, né? E quando chegar lá no participante, lógico, ela já vai ter, quando sair aqui para participantes, a gente já vai tá colocando essas informações lá no módulo do server, né? Então, esse é o caminho que uma única requisição vai permear, né, entre o módulo client, né? Então, repare que eu tenho aqui a camada de segurança, eu tenho a camada de dados, eu tenho a qualidade vai estar lá no lado do server, não está aqui, né? Porque aqui eu só faço a anonimização, né? Então, é, esses são os principais componentes que a gente estamos desenvolvendo, né, para o lado do cliente, e é isso que a gente vai estar entregando para vocês, né, com o mínimo esforço possível de ser instalado e configurado nos ambientes de cada uma das participantes, tá? É, bom, deixa eu me posicionar no horário aqui. Ah, é, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pensou aqui em fazer a entrega, né, do módulo client para vocês, né, via estrutura. Bom, imagina não, a gente tem hoje o papel aqui do desenvolvedor, né, do nosso lado do OPIN, né, e ele tem ali o source do projeto no Git. Toda vez que ele submeter o código, né, para o GitHub, né, vai ter uma série de actions que vai estar sendo executada aqui, né, de forma paralela, né, e de forma simultânea, né. Então, tem um action que vai estar validando ali a estrutura do código, né, algumas ações. Eu tenho um Action que vai estar colocando aqui no Git Container, né, como se fosse o Docker Hub, né, que é onde eu vou estar armazenando as minhas imagens, né, já própria para consumo e instalação. Então, eu vou ter... Pode falar, Milton, que você levantou a mão aí? Opa, levantei. É só para tirar uma dúvida. Eu tô vendo que você Tá. tem nessa sua action do Git aí diversos processos, mas parte de segurança não faz parte desse momento ou tem alguma outra, por exemplo, Não, não, o não. SAST, DAST? Sim, faz parte desse módulo, tá? Só que a gente ainda, como eu falei, a gente ainda está construindo esse ambiente, né? E essa parte de segurança está aqui no nosso roadmap para a gente já essa parte aqui de DevOps a gente está construindo, né? Ainda está bem assim, já está a gente já entrega o código na esteira, né? Agora depois a gente vai voltar para ver essa questão da segurança, SAST, DAST, né? Questão da autenticação, como que a gente vai, vocês aqui como participante vai receber um componente e via CLI, né? Vocês vão estar dando comandos, esses comandos tem que estar autenticado, autorizado, certificado É, e exato. autorizado para poder estar É, no nosso roadmap aqui, tá? Só estou mostrando para você como que é o tá caminho de bom, tá ponta a bom. ponta, mas sim, segurança a gente tá mapeado sim para essa questão do DevOps, tá? Até mesmo tem essa questão das chaves, certificados, né? Tem uma série É, de camadas aí, não só SAST e DAST que a gente tem que
tem que se preocupar, mas também de infraestrutura também, né? O hardening do AKS, que vocês estão usando o AKS aí, né, da Azure. O Isso, hardware do exato. AKS também, hardening, né, é bom implementar por questões aí de conexão nos containers, enfim. Mas Sim, é só essa sim. dúvida porque eu tô vendo o desenho, não observei Aham. nenhuma entrada de segurança Sim, aí, eu fiquei só provavelmente assim. desculpa, quem está falando? É o Milton aqui da Brasilseg. Provavelmente o Milton. Quando a gente tiver o nosso próximo encontro, né, a gente já vai trazer esse desenho aqui mais evoluído, desculpa, já com essa questão de segurança, tá? Tá bom. Aqui, hoje o objetivo aqui era só dar um brainstorm de como a gente está visando a entrega do projeto, né, para vocês, né? Como que a gente aqui do lado de proprietário da solução e desenvolvedor, vamos estar se concentrando. Nossa principal ferramenta aqui vai ser o GitHub, né? Lógico. Ele vai estar no AKS e tal, como você mesmo, na Azure, como você mesmo falou, né? Mas a gente vai tentar usar o GitHub para fazer ali os principais gatilhos, os principais eventos, até mesmo para poder estar, quando a solução, o container já estiver rodando, quando ele tiver uma evolução, uma nova versão, isso seja atualizado de forma transparente para vocês, tá? Esse é o nosso objetivo final. Mas você está correto, né? Ainda não foi colocado nesse desenho essa questão de segurança, né? Mas sim, lógico, quando a gente for trazer a versão final, a gente vai pensar todas nessas camadas de segurança, tá? Não só do container, mas também do usuário, para o usuário também se conseguir conectar e ter acesso ali a executar os principais comandos, né, da ferramenta. Fechado. Não, obrigado. Valeu Nada, aí. cara. Alguém mais levantou a mão? Sim, eu, Leonardo, essas questões de SAST, DAST, as questões de segurança, elas já foram definidas ou vocês vão definir aí no andamento do projeto? Não, algumas já foram definidas, né? A gente tem a gente está levando alguns pontos aqui para o nosso GT de segurança, né, justamente para estarmos tratando essas questões com eles, né, mas algumas premissas básicas de segurança, autenticação, autorização, aquilo que é mais básico, né, a gente já conseguiu levantar, elencar e mapear, e a, a gente hoje, né, assim, o foco é o código, no momento que a gente está hoje, tá? Não estou recordando quem perguntou, mas vai chegar um momento que a gente vai precisar colocar a camada de segurança. Colocar essa primeira camada de segurança é colocar ali a autenticação, autorização, né? Lógico, né? Temos ferramentas específicas para ver a questão da vulnerabilidade SAST, DAST, que vai chegar um ponto que vai ser executado sobre todo esse ecossistema aí. Né? Mas sim, temos alguma coisa já mapeada. É, Pode falar, é, Luciano. se- Em cima seria desse ponto, só deixa eu colocar para ficar mais preciso, o GT de segurança acompanha, né, e a gente tem uma fornecedora que perenemente vê todos os códigos, então isso já está conectado, é uma questão, claro, no momento certo vai começar a aparecer os erros e eles vão corrigindo, mas ainda está em ambiente de desenvolvimento, então DAST e SAST coberto, além disso também tem a previsão de antes da entrada em produção, em piloto, a gente tem penetration test também já previsto, tá? Então todos os itens estão cobertos aqui. E isso é reportado dentro do Tenable. Tenable entra em toda a governança do PIN, dando esse retorno. porque minha preocupação é a seguinte, se for aplicado algum controle de segurança descontinuado, tá? Se vocês já tiverem algo definido, como algoritmo de criptografia, etc., gostaria que fosse possível compartilhar para a gente já ter uma prévia aí do que a gente vai esperar, tá? Tá bom, Perfeito. tá bom. Tudo bem. Tá. Bom, então, assim, como objetivo da macro desse encontro, O Newton ainda está com a mão levantada. tá bom, é porque eu não consegui ver. Pode falar, Milton. Ou é da outra vez ainda? Newton. Eu fiquei com duas dúvidas aqui, cara. A primeira delas, eu vi que tava
olhando a topologia, e aí vi ali, tanto na topologia quanto na fala ali, que se fala muito da jornada receptora e tal. E aí eu fiquei um pouco assim, meio preocupado, porque levando em consideração que receptora não é parte obrigatória O meu tá e como isso picotando em para casas mim. que não possuem a jornada receptora, por exemplo, hoje? Picotou para mim, Milton. Não sei se foi só para mim. Eu não consegui. Não, picotou aqui também. Não consegui Tá ouvir Márcio, eu ouvindo acho melhor que é direito. agora? seu fone. Mas tá melhor agora? Tá melhor. Resumindo aí, né? Eu vi que na Deixa eu voltar topologia aqui. Eu acho que essa fala-se parte está ali falando desse diagrama aqui, né? isso, que aí Ah, fala ali da parte, né, da jornada tá. receptora como um todo. Aí eu fiquei Ah. preocupado, porque levando em consideração que receptora não é parte obrigatória do escopo, por que ela está contemplada nesse módulo e como isso impacta para as casas que não possuem a jornada receptora hoje? Tá, vamos lá. É, de fato, não é obrigatório a receptora, por exemplo, eu mandei um request, não é obrigatório ela dar um response, não é, mas aqui, nessa visão aqui, é só para você entender, só ter uma analogia de que eu vou estar transmitindo e uma hora essa receptora vai ter também um papel de transmissora, concorda comigo? Por mais que ela não seja obrigado nesse contexto aqui, a dar uma resposta. Saiu uma requisição, eu não quem está mandando uma requisição não espera uma resposta, até mesmo porque, opa, desculpa, até mesmo porque, se você parar para pensar, a requisição, por mais que ela tenha estado, né? Por que eu digo que ela tenha estado? Eu tenho as informações ali que elas são personalizadas de quem está enviando, mas para o contexto ali do MOP, que é o que a gente está querendo obter, né? Ela se torna uma requisição idempotente, ou seja, ela não tem alteração quando estiver dentro do contexto do MOP, tá? Não é obrigado a fazer com que toda requisição que chega, ela envie uma resposta, mas ela vai ter o módulo, se ela está dentro do ecossistema do Rupin, né, ela vai ter que ter o módulo MOP instalado dentro dela, né? Porque toda vez que ela precisa transmitir, ou seja, saiu do papel de transmissora e agora eu assumo desculpa, saí do papel de receptora e agora eu assumo o papel de transmissora, sim, essa requisição, o request tem que passar pelo MOP, tá? Não sei se consegui te Tá, mas responder. é a Só uma transmissora, né? analogia. Hã? Mas é a Aqui transmissora, né? A transmissora só a transmissora, isso, exato. Aqui eu tem. coloquei o fluxo como um todo, Beleza. porque se eu transmito, do outro lado tem que ter uma receptora, né? Mas, de fato, não necessariamente eu sou obrigado a quem está transmitindo aguardar uma resposta, né? Se houver a resposta, né, como é facultativo, não é obrigatório, né? Se houver a resposta, aquelas que estão hoje dando um response, pode passar pelo MOP também, né? O componente ele vai ser agnóstico para receber tanto para transmitir, tá bom? Tá. E aí a ideia é que esse primeiro módulo seja implementado até dezembro desse ano, é isso? Pelo nosso cronograma aqui, né? E a gente vai estar até Nossa, novembro ali, até novembro aqui com a piloto, e a ideia é que nessa questão da estabilização aqui, aí, Francisco, se você me complementar, a gente faça com um parceiro, de fato, uma transmissora, para a gente fazer uns testes aqui de forma já, com aquele que se for voluntariar, né, vamos dizer assim, né, a gente consiga fazer um teste já com um parceiro para a gente ver como que vai se comportar, tá? É, Entre novembro... é isso. Então a gente inicia com algumas voluntárias Aham. e vai esquedulando esse rollout até que a gente tenha a completude ali em fevereiro, né? Isso tem toda uma negociação, uma discussão de quão bem estaremos. Esse é a visão de cronograma macro, também ágil, de evolução, muito semelhante ao como o Open Finance faz, né? Lá no Finance,
o volume de casas é muito maior, mas aí tem um conjunto de casas que entram no mês, e assim no outro e no outro, e tem um schedule para isso. Basicamente, a gente vai seguir o mesmo formato. Uhum. Pessoal, estou vendo aqui que falta 8 minutos. Já está terminando. Aqui só a definição das tecnologias. Isso aqui é um landscape da última apresentação, né? Mas o foco é isso daqui, ó. De tudo isso que a gente elencou, a gente já fez o uso de tudo isso que está na tela hoje, né? Então, a gente já utilizamos tecnologias de infraestrutura, de Cloud Native, de DevOps, né? E possa ser que surjam outras, né? Se surgirem outras, a gente vem e atualiza essa stack aqui de tecnologias para vocês estarem cientes do que a gente vai estar colocando aqui nesse projeto, tá bom? Acho que é importante vocês terem. Lógico, depois a gente vai documentar, vai ter a página do projeto e tal, mas a gente já trazer esse feedback para vocês do que a gente está utilizando de ferramentas e tecnologias aqui, né, dentro do projeto. E aí, deixa aberto aqui para as perguntas, né? Acho que extrapolei um pouquinho o tempo aqui de que era destinado para as perguntas, então agora a gente deixa aberto aqui para as perguntas. Vou parar aqui a apresentação, se porventura tiver alguma dúvida com relação ao que for apresentado, eu volto aqui com o desenho. Mas vamos, podem falar aí, pessoal. Por ordem Pode aqui. falar? E aí, gente, beleza? No primeiro Pode. workshop, nós deixamos aqui logo no final da agenda, nós deixamos uma preocupação a respeito sobre a arquitetura ser multi-tenancy ou single tenant, né? Porque, assim, até mesmo depois nós fizemos um bom estudo aqui, né? Porque, enfim, nós somos da Sensidia, né? Um fornecedor, parceiro, temos vários clientes conosco, assim como deve ter várias casas aqui também que são parceiras de seguradoras. E na nossa avaliação, assim, essa infraestrutura está muito robusta e ela pode trazer um custo financeiro, sim, a ponto de ser insustentável, né? Se for uma solução single tenant. Queria saber se houve mais algum estudo em relação a isso, né? Se vocês levaram para frente essa dúvida que o Justino trouxe. Como é que foi essa... Porque você comentou no começo, né, que o Discovery está finalizado, agora é mais desenvolvimento. E, enfim, se puder falar um pouquinho a respeito. Tá bom. Bom, Thiago, a gente vê que com relação a essa questão do tenants, existe vamos por uma estratégia mais simples. Se você tem ali uma empresa, né, que ela tem várias filiais, e essas filiais, se eu conseguir autenticar e autorizar essas filiais dentro do MOP, dentro de uma única instância ali do MOP Client, tá? Eu não vejo problema nenhum de ter uma única instância, né? Eu acho que atende bem da forma que foi pensado, né? Agora, se a forma de credenciamento das filiais for única, né? Por exemplo, eu tenho ali um único, como que vocês chamam ali aquela questão do registro ali que hoje é o org ID, né? Se eu tenho um único org ID que é tramitado ali entre as filiais. A única coisa que a gente tem que se preocupar em garantir é que eu consiga identificar ali no meus mecanismos de autorização e autenticação, né, de qual filial eu estou recebendo. Aí a gente pode pensar em mandar um parâmetro ali no header específico, porque, como falei, a requisição para dentro do MOP, né, para o MOP, ela é indepotente, eu não vou fazer nada com ela, eu não vou alterar, não vou ter nenhuma ação com esse dado, eu só quero recepcionar, né, ver a qualidade e gravar esse dado para depois gerar métricas. Então, eu acho que na visão que a gente teve, do estudo que a gente fez, depois que foi questionado esse ponto ali do Monte Tênis, né, a gente entende que uma única instância para atender várias empresas dentro do mesmo grupo atende, mas vai depender também da forma de autenticação e autorização, né, que a gente vai tá recebendo, né, e aí dependendo se for singular para cada filial, a forma que foi pensado hoje já atende.
Agora, se for única, e eu tenho que ter um mecanismo que eu consiga identificar qual é a filial que tá batendo ali no MISP, né? Para poder eu autorizar. Não é nem pela questão de ter requisição, porque a requisição, a gente não vai estar mexendo na estrutura da requisição. Então, com certeza vai ter dado ali que eu vou conseguir saber que é uma filial A, filial B. A questão é só quando bater ali na instância, na única instância do MOP Client, a autorização e a autenticação, né? Acho que isso a gente pode amadurecer se for a questão de eu ter uma única org ID para todas as filiais, né? De fato, isso a gente não chegou a desbruçar, mas eu acho que não é uma solução que a gente não consiga resolver, tá bom? Mas acho que além desse ponto, Irinildo, tá conectado nessa visão também a visão de FinOps, né? Então, a arquitetura ela está pensando, é complexa, não é simples, né? Acho que por um problema complexo como esse, acompanhando também a mesma arquitetura que hoje a gente tem no MQD do Finance e outros desenvolvimentos que o Finance deve ter do mesmo sentido que nós estamos trabalhando, a arquitetura ela está sendo pensada para executar a tarefa, ser o mais leve possível, e aí a gente está em evoluções, né, em MVPs também de arquitetura em paralelo, e olhando muito FinOps, né, tanto IAC e FinOps para garantir que a infraestrutura possa ser mínima. O outro ponto diferente do Finance, a volumetria nossa em seguros é muito, muito menor vis-à-vis do Finance, né, então a volumetria ela deve encaixar numa especificação mais mínima. O que a gente ainda, isso foi comentado e discutido na última reunião de arquitetura essa semana executiva, né, operacional aqui do projeto, eu pedi exatamente essa visão assim, né, de arquiteturas e componentes, e que a gente vai evoluindo numa visão de enxergar o que seria essa infraestrutura definitiva nas casas, tá? E aí tem multiplicadores por instâncias, por uma visão de resiliência, por uma questão de org, se a org decidiu colocar tudo no mesmo conjunto de servidores ou separar, enfim, é muito parametrizável. Então, o que a gente quer é, seguindo com a arquitetura, ter um espelho financeiro, vamos colocar nessa visão, de quanto vai custar a infraestrutura em running, tá? Beleza, obrigado. Não sei se o Justino quer complementar aí. Boa tarde, pessoal. A minha dúvida é mais com relação desses componentes, né, que vão precisar ser instalados nas casas, né? Isso vai ser meio que vai ser uma biblioteca que eu vou estar importando, ou vai ser um microservidor que vai ter daqui dentro? Com relação também a desempenho de vocês, vai ser um fork que eu vou ter que mandar para a transmissora ou receptora a informação e mandar também para o MOP? Isso não ficou claro para mim, não sei se para todo mundo aqui. Como é que vai funcionar isso aqui, desses dois lados de performance e também de infraestrutura aqui? Como é que eu vou encaixar isso aqui dentro da minha aplicação? O que faz esse papel de transmissora e receptora? Tá. A gente na primeira reunião, a gente falou que a única premissa que vocês precisam para ter esse componente rodando é um gerenciador de container, né? Então, ele vai ser todo dockerizado, né? Na imagem que eu coloquei, mostrei ali da DevOps, né? Vocês vão ter ali um CLI, né? Personalizado para esse projeto, que vocês vão estar baixando a imagem desse projeto dentro do gerenciador de container, né? E ali a gente vai estar rodando, vai estar sendo instalado, configurado de forma automática dentro da infraestrutura de vocês. Lógico, algumas rotas, vão ter variáveis de ambiente que vão ter que ser personalizados, mas a ideia é que seja o mínimo possível de configuração que vocês tenham que fazer. Então, te respondendo, vai ser via container, né? Então, a participante vai ter que ter um gerenciador de container Kubernetes, né? 99% utilizando. Sim. Sobre a questão da infraestrutura, você está falando em termos de custo, FinOps, hardware mínimo, é isso? Também. A gente levantou aqui, só para você ter uma ideia, lógico,
todos os componentes assim do lado do cliente, a gente levou, vou falar em termos de bem alto nível, assim, bem alto nível, mas assim, atendeu a primeira instância ali, tá? Lógico, não quer dizer que isso vai servir para produção. Ficou em torno ali de uns $280, um ambiente mínimo para poder rodar esse componente, tá? Então, assim, a gente tá tentando assim, fazer as coisas mais leve, até em termos de linguagem, programação, usar o mínimo de memória, de lock, é, lock-in de recurso. Tem que tentar a gente, a cada requisição que chegar, ele ser bem usou, liberou e volta para o seu estado normal, né? Assim, não perder recurso nenhum. Sobre a sua terceira pergunta do fork, sim, aí não tem jeito, né? No seu appliance de saída aí para a internet, a gente na verdade, vai estar passando para vocês, né? Qual vai ser o endereço, né? Por mais que esteja dentro da infraestrutura de vocês, qual vai ser o endereço lá da nossa API, que vocês vão ter que dar um fork ali para cair essa requisição. Repara, a requisição não vai ser blocada, ela não vai ser parada e ser enviada para o MOP para depois continuar. Esse não é o objetivo, tá? Vocês vão seguir fazendo o que já fazem hoje, mas dando um fork ali para Só dentro vai dar um da. fork do lado ali, e aí vai estar mandando Exato. para vocês e mandando para o servidor do mock de vocês. Tá Isso, bom, exato. entendi. Então, ok. O diagrama de componente não mostrou isso, mas a gente tem um desenho de arquitetura que mostra exatamente esse lado aqui do fork, que é vendo lá vocês como participantes, né, mandando uma requisição, batendo ali numa praça de saída, aí seja, pode ser qualquer coisa, e indo para dentro do MOP. Tá certo. Ok, Só obrigado. deixa eu só interromper rapidinho. A gente já estourou nosso tempo. Queria sugerir, se todos puderem, a gente estender aqui mais 10 minutos, até 16h15. E aí, se for necessário uma nova agenda para continuar, a gente pode avaliar aqui também, tá marcando uma adicional. Tudo bem para todos? A gente estender 10 minutos aqui? De acordo. E eu já sugiro, Lucas, já marcar uma próxima agenda já, porque, assim, foi, sei lá, 20 minutos, nem isso que sobrou para a gente perguntar. Mas já aproveitando... Erenildo, uma dúvida que eu fiquei, já foi, assim, mapeado como que o MOP Client vai identificar a participante? Como que o MOP Client vai identificar a participante? A gente... Desculpa, em que sentido? Porque por pensando exemplo, assim naquele contexto ali, né, que você falou, eu tô lá, eu tenho o MOP Client dentro da participante ali, né, e daí na hora que eu for mandar a requisição, eu vou fazer essa cópia da requisição e mandar para o MOP. Como que o MOP vai saber que sou eu? Que eu sou a Bradesco, que eu sou a Tóquio, que eu sou alguma participante? Como que o MOP vai saber disso? A princípio, vai fechar ali um MTLS para poder a gente ter essa questão de forma mais simples, né? A gente tem um MTLS fechando de ponta a ponta ali para poder ter essa identificação, porque... Ou seja, então, eu vou ter que fazer uma requisição realmente para o MOP, não vai ser somente uma cópia, né? Eu vou ter que fazer uma requisição utilizando o meu certificado do MOP. Isso? Entendi. Beleza. Acho que o Francisco quer complementar. Não, eu acho que esse ponto é um ponto que eu pedi também essa semana, porque a gente tem questões, entendo a Sensidia, entendo a FinanceStack, a B3 também, que vocês vendem a solução, né, e tem uma possibilidade de ter mais de uma empresa rodando numa mesma infraestrutura. Então isso é uma orientação que eu passei para o time, para tentar identificar como a gente poderia ter essa diferenciação. Ela não é um requisito original, mas é importante olhar. Da mesma forma, tem modelos que discutidos, ainda não implementados, a gente não tem visibilidade completa, mas de algumas SPOCs que queiram fazer um trabalho de white label, né? Ela trabalhar como orgs diferentes, ou enfim, mostrando itens diferentes. Então, a visão de execução das mensagens, ela está sendo trabalhada. Num primeiro momento, você vai rodar o wizard IAC ali, junto com o IAC, né, o shell que vai rodar isso, e você vai configurar
vai passar os parâmetros de qual é a instalação, qual é a org, qual é o servidor de autenticação, você vai interagir com ela para poder construir o ambiente, e o ambiente vai estar atendendo exatamente isso, mas são pontos de evolução que a gente precisa debater. Nesse formato, Francisco, aí não funciona para nós que somos SaaS, né? Então, não é uma organização só, né? Não é só uma autorização server, né? Então, isso daí já fica bem inviável e é gigantesco. Então, Justino, mas assim, a gente tem o regulatório e a visão instituição a instituição, e aí você teria que ter um tenant para cada uma, né? Mas da mesma forma, Justino, é bem entendido esse ponto, e também a gente está tentando absorver esse requisito para que vocês já tenham algo, né? Para qualquer implementador que vai estar atendendo os participantes, já tenham essa parametrização by design. A gente tentando fazer by design, tá? Mas é evolutivo, tá? Eu entendo que a gente vai conseguir chegar em algo parametrizável que consiga ter um melhor aproveitamento de infraestrutura, porque é bom para a fornecedora, é bom para os participantes e para o próprio Open Assurance a gente manter um código que seja extremamente parametrizável e consiga atender. No Discovery foi levantado alguma ideia ou algo assim que facilitar, pensando na facilidade assim para a própria participante, né? Em ter um message broker onde a participante poste lá essa mensagem, que assim realmente fica totalmente assíncrono, totalmente dividido e não fica toda essa infra dentro da participante. Assim, as mensagens, quando você dá um fork ali, manda para sua requisição para dentro do MOP, o MOP client ele tem um módulo dentro dele assíncrono, não é em Ali, eu acho mas eu acho assim, gente, o problema também é tempo aqui, mas o que eu queria colocar? Pessoal, se vocês puderem levantar as perguntas no chat e a gente vai elaborando, é uma boa. Nessa visão, tá, Justino, o que a gente está discutindo, e eu acho que quando o Elenildo colocou o MTLS ele é da participante, não é da solução do cliente. O cliente ele faz parte da infraestrutura da participante. Então, a visão é que ele seja um broker ou uma visão de um proxy, né? Que eu tenha ali um componente que faz parte da infraestrutura, tá? E daí, por isso eu comentei da configuração. A configuração tem que entender essa mensageria e ela tem que estar conectada, no primeiro momento é um fork, depois a gente tem as evoluções para a fase 2, ela precisa estar isolado, tá? Então, isso está sendo considerado. Gente, eu estou bem preocupado com o tempo. Eu preciso ir para uma reunião com a SUSEP. Vou deixar vocês, se tiver mais tempo aqui para responder, ok. Se não, por favor, levantem as perguntas e a gente faz mais passos. Eu acho que a gente precisa ir capturando todas essas discussões e garantindo que a arquitetura está respondendo aos requisitos e mesmo validando se os requisitos devem entrar ou não. É bem rico, tá? A gente deve continuar. Eu só preciso sair. Tá bom. Eu tinha 3 coisas. Tem essa questão de que, na minha visão, pelo menos, todo esse MOP client daria para ser isolado dentro da própria estrutura do regulador, e ele receber via mensageria isso, né? Mas depois a gente discute isso. E tem um outro ponto que e se a participante tiver um WAF na frente, e esse WAF barrar a requisição? Não vai chegar no MOP, não vai chegar nem para dentro da infra da participante, né? Porque, por exemplo, tem um Akamai lá na frente, né? Vai ficar todo na rede da Akamai lá, e se ela negar a requisição, não vai passar para frente. Então, o MOP client não receberia isso, né? Porque a participante já não recebeu. Uma questão mais de rede aí, né? Não estaria dentro da participante nesse caso, né? Não é controle da participante até. Nós temos aqui, Enildo, um monte de perguntas, preocupações. Se tivesse aí um canal, não sei, Lucão aí, aberto para a gente poder mandar esse monte de pergunta, né? Cara, perfeito, pessoal, pode... Lucas, mas eu acho que a gente pode já marcar a próxima, sei lá. Vamos... E assim, e aí, mas se vocês puderem mandar as perguntas também antes da próxima, para a gente já avaliar, porque assim, eu falei, o Discovery foi feito, né, olhando no papel ali da participantes,
Mas, assim, pessoal, a gente é evolutivo, né? Tudo isso que vocês trouxeram aqui, tem coisa que a gente já foi pensado, né? E o que não foi, a gente coloca aqui no radar aqui. Mas Pessoal, eu o acho objetivo dessas agendas intermediárias, né, não fazer só quando tiver concluído, é justamente esse desafio que tem desses pequenos itens, tanto que aí o Carlos colocou, o Thiago, né, e todos os demais aqui, discutir em conjunto com vocês, dada a realidade de cada participante aí, que a gente sabe que é bem diversa. Então, já vou levar para o GT de tecnologia na próxima semana para a gente marcar um novo horário, e aí pode ser só de discussão dessas dúvidas. A gente vai pegar todas as dúvidas que estão aqui no chat, já trazer estruturado para endereçar, e aí também fiquem super à vontade para enviar ao secretariado e-mails referentes às dúvidas específicas, e a gente traz para debate ali, já com algumas propostas e possibilidades de endereçamento, tá? Qual Gente, e-mail é que eu vou justamente mandar? isso, pessoal. Você pode compartilhar o e-mail aí? Vou colocar aqui o e-mail do secretariado. Tá. Beleza, pessoal? É super importante e a gente agradece muito a contribuição aí, todas essas dúvidas, tá? É justamente o momento aí para a gente ter esses debates, tá? Tá bom, fechou. Beleza. Pessoal, a gente gravou a reunião, vai subir também no portal do desenvolvedor, tá? E assim também como a documentação que o Erenildo apresentou, e vocês podem utilizar para referência e também fazer um recap e trazer novas dúvidas que possam também ter passado aqui direto, né, dado nossa agenda aqui. Ok? Muito obrigado aí, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tá. E, Tchau. Valeu, pessoal. Bom trabalho.